Educar é massa. Esse é o podcast que se inicia agora, o podcast oficial da Jornada Pedagógica da Prefeitura Municipal de Maceió. E hoje temos o prazer de receber aqui um professor destacado, não está aqui por acaso, o professor Dilson Costa. Bem-vindo, professor, ao podcast. Maravilha, um prazeraço estar aqui. Educar é massa e ainda melhor ainda nessa conexão contigo. Boa, boa. Já nos conectamos antes de começarmos um bate-papo, conhecendo um pouco da tua história, gostei. A minha primeira pergunta é: o que é para o Dilson Costa ser professor? Viver a vida de um professor? Fala pra gente. Grande desafio, mas acima de tudo é você ter a capacidade de olhar para o outro, se encantar, acreditar no outro, mesmo diante de tantos obstáculos que a gente enfrenta pela frente. Então, assim, a partir do conhecer cada pessoa, e educar é exatamente estabelecer essas conexões, a gente está junto um do outro e ver, descobrir, escutar quais são os seus sonhos, o que você espera da vida, por onde você está caminhando, e a gente ver como ajudá-lo ou como provocá-lo para a gente poder caminhar juntos. Muito bom. Na tua jornada, teve um dia que você apertou o play e disse assim: você é professor, eu vou... De repente, você tinha tido outra atividade, começou em outra atividade, mas apertou o play se autoafirmando professor. Como foi isso e quanto tempo faz? Isso aí é uma coisa muito longa, é muita história. Tem mais de 30 anos aí na área de educação. E, assim, eu participei de grupos de jovens, então a gente já tinha uma experiência legal. Depois a gente participou de uma comunidade de inserção, a gente ia nas comunidades e a partir dali, eu estava no seminário e aí eu comecei a participar das comunidades de inserção e comecei a trabalhar já na escola. E a partir dali eu comecei a ter uma experiência diferenciada. Por quê? Porque, como era acostumado a trabalhar com comunidade, em vez da gente pegar aquele paradigma de professor que está no quadro, que está falando, eu já tinha aquela ideia da comunidade de envolvê-los e participar. Por isso que aí a gente brilhou por muitos projetos aí, muito legais, provocando sempre a participação e fazendo com que a educação fosse viva ali. Início da sua jornada, no momento em que você se decidiu, né, ministrar aula e tal, fala um pouquinho da primeira experiência. Professor Dilson chegando na sala de aula, encarando a turma, esse clima, como foi? É interessante, porque quando você faz a gente voltar, né, a gente sempre chega com muita expectativa, quem é que vai ser, com quem que a gente vai encontrar. Então, eu me lembro que para quebrar essa expectativa, eu já comecei fazendo uma dinâmica com eles de interação. Né? Porque senão a gente às vezes fica com receio, se tranca, e aí a gente não cria esse clima. Então, é um desafio, sim, porque no primeiro momento você está numa sala, daqui a pouquinho você vai para outra, você vai encontrando com várias salas no mesmo dia e com várias pessoas, um universo de possibilidades. Então fica aquele friozinho na barriga, aquele temor, será que vai dar certo ou não? Mas na hora que você entra e percebe que você está com pessoas, conectada com elas, e elas começam a se envolver, aí a coisa flui. A coisa flui. E ao longo do tempo, comparando o teu início para os dias atuais, ainda tem esse friozinho na barriga, ainda encara? Como é a sua sensação, no caso, nos dias de hoje, com relação à sala de aula, enfrentar a sala de aula como professor? Por incrível que pareça, toda a primeira aula tem frio na barriga. É como se estivesse recomeçando, porque todos os momentos, a educação é viva. E cada momento que você entra numa sala de aula, e hoje até a sala de aula mudou, com a pandemia, por exemplo, o nosso mundo ruiu, né? E aí a gente teve que descobrir que a sala de aula era muito mais ampla, né? Quando a gente até começou a fazer a parte do Divino Cast, do podcast, começou a fazer. Então, assim, o que acontece? A gente descobre que é preciso estar buscando cada vez mais novidades, e novidades que façam sentido, não por ser nova, mas que conectem as pessoas. Vamos lá. Hoje, e você acompanhou na linha do tempo, as questões da evolução tecnológica. Professor Dilson Costa, começando a ministrar aula, naquela ocasião nós não tínhamos o advento do smartphone, desses acessos todos e tal. Na sua visão, qual a principal diferença entre aquela época, entre aquele início em que não éramos providos dessa tecnologia, e os dias atuais? Legal essa pergunta, porque, de novo, é outro desafio. Eu vejo sempre a tecnologia como uma ferramenta e como possibilidade, né? Então, quando eu usava lá o retroprojetor, quando eu usava
videocassete, quando usava o mimeógrafo, né? De qualquer forma... Caramba, tu usaste o mimeógrafo. Usei álcool. Álcool. Você só não vai me dizer que isso é o giz. O giz. Giz, com também, certeza, né? bastante. Caramba. Tinha até o pó de giz, ainda o adicional do pó de giz. Adicional do pó de giz, verdade, verdade. Eu lembro que aquelas turmas mais ouriçadas, a gente fazia uma guerra de giz. De vez em quando tinha lá, de vez em quando uns iam para, na época tinha o SOI, né? Serviço de Orientação Escolar, né? Aí a galera que fazia alguma né, meio travesso ia bater no SOI. E aí tinha o giz que... Mas eu gostei, você usou mimeógrafo, usou o giz, então é um cara extremamente experiente. Continue, a diferença, tecnologia. Só para você ter uma ideia, ontem eu estava usando o ChatGPT tratando de um assunto que eu estou batalhando sobre a chave, né? Porque tem o chá, conhecimento, habilidades e atitudes. Sim. E eu acrescentei aquela questão do valores e empatia. Então eu estava trabalhando com ele lá e dizendo, e aí, o que você tem a dizer sobre esse acróstico? E foi muito legal conversar com a inteligência artificial, vamos dizer assim, né? E tendo os insights. E aí a preocupação da gente, isso vai tomar o lugar do professor? Jamais. Jamais. Né? Pelo contrário, ele vai potencializar o nosso trabalho, porque começa a ter outras possibilidades de conexão. Olha só que interessante. Estamos conversando com um professor que um dia usou o mimeógrafo e usou o giz, e agora ele está exatamente usando o ChatGPT. Ou seja, fazendo uma correlação extremamente forte, né, entre o avanço, né? Na sua visão, professor, falar do aluno, da turma, no geral, a turma tem acompanhado essa evolução de forma mais proveitosa possível, também trazendo isso para o lado comportamental, sendo o aluno um melhor aluno, uma melhor pessoa, um melhor ser humano. Essa relação, porque há alguns críticos que falam às vezes que a tecnologia, porque agora a juventude isso, juventude aquilo. Na sua visão, o aluno melhorou? Outro desafio, 30 anos e a gente acompanhando, a gente tinha antigamente alunos que prestavam mais, eu gosto de chamar até de estudante, né, que eram mais estudantes, mas prestavam atenção, tinham um grau de concentração e respondiam muito mais rapidamente, porque foram educados dentro daquela linha. Hoje a gente tem uma turma que é tudo instantâneo, então você manter a atenção dessa garotada mais de segundos, né, é um desafio. Então, assim, se a gente permanecer rígido com aquela estrutura, a gente não consegue estabelecer conexões com o aluno e o aprendizado não avança. E isso, a gente também tem muitos desafios, porque, graças a Deus, a gente está vendo aqui agora ser médico, educar é massa, com a preocupação também de trazer essa tecnologia de ponta para a escola, porque a gente sofreu muito na pandemia, porque a gente não tinha conexão. O estudante tinha celular, mas não tinha dados móveis. Então, a gente passou quase que 1 ano, 2 anos com esse desafio. E a gente vê essa preocupação. Então, assim, eu acredito que a gente precisa estabelecer, saber utilizar a tecnologia a nosso favor. Por exemplo, um grande vilão celular dentro da sala de aula. Era, mas hoje, poxa, o que eu fiz? Eu peguei o celular deles lá e falei, começa a gravar, fizemos o Divino Cast. Então, utilizamos como uma ferramenta para a educação. Boa. Fiquei muito curioso. Vou fazer uma pergunta antes que eu não posso deixar de fazer. O segredo, a forma, o que é que o professor Dilson faz para realmente prender a atenção da turma? Revela para nós. Olha, chega, a turma tá toda, uau, sabe, aquela coisa, antes a gente fazia, silêncio, tal, dava gritaria, até brinco com o seu professor de filosofia mesa, também, né, batia na mesa. Isso tudo, se eu quero silêncio e estou gritando, eu já estou me contradizendo na área da filosofia. Então, assim, o que eu faço? Gente, vamos respirar. Aí tem uma música que não é minha, mas está no CD Gente é para Brilhar, que eu gravei, que chama-se Shalom, que é uma música de buscar a paz, né? Que massa, então, velho. Aí a gente tem uma coreografia, te agradeço por mais esse dia, paz e harmonia. Que e eles massa, começam a fazer coreografia. Massa. E tem alunos hoje que estão na universidade e quando me encontram, falam, professor, Shalom. Que Olha massa. Só. Então, como marca e como a gente começa a utilizar da música, começa a utilizar de outros meios para poder fazer essa conexão. Rapaz, assim, a sua resposta, você foi muito feliz quando eu perguntei o que é que você faz para chamar a atenção e entre tudo que você colocou, essa aí de você fazer um diferencial com a música, para mim é sensacional. É muito interessante porque a música tem um poder muito grande, né, professor? A música. E aí você, no caso, tem essa liberdade, leva o violão às vezes tal, e chama essa atenção e a galera realmente acalma.
existe uma necessidade muito grande do professor ele ser respeitado, né? Em sala de aula, como qualquer profissão. Isso, como você está lidando com várias vidas, várias pessoas, não é uma só, conquistar esse respeito, para você não ser temido, ser respeitado. Na sua visão, qual a receita? Ó, isso aí é uma linha tênue. Porque como eu sou um professor que gosto mais de ter esse espaço de liberdade, há uma possibilidade de uma confusão disso com uma anarquia, ou com não ter autonomia. Então, esse é um fio bem leve. Às vezes, eu também tenho algumas dificuldades quando a turma não entende esse processo. Entendi. Né? Eu sei muito bem do que você está falando. Por outro lado, eu também não vou bater na mesa, porque eu sei que isso não é educar. E isso, o temor, o medo, isso não cabe mais no processo. Então, a gente fica nessa linha tênue. Por exemplo, eu cheguei numa sala, estava uma zoeira danada e eu estava com a aula pronta. Aí um estudante chamado Daniel, lá no Pontal, no 6º ano, falou: professor, vamos fazer uma aula diferente? Eu podia ter dito: poxa, o que esse menino quer dizer? Eu sou professor. Eu falei: uai, como seria aula diferente? De repente você faz uma pergunta, fala, por exemplo, que é amor, e eu digo ou o outro responde. Falei: tá certo, então começa por você. O que é o amor? Rapaz, foi massa, show. Velho, Ele começou a falar sobre amor, eu fiquei arrepiado, cara. E aí, daí eu falei: agora você faz a pergunta pro seu colega. Então, quer dizer, estava com a coisa montada e de repente foi toda desconstruída, mas em função daquela conexão. E foi gostoso demais esse dia. Ou seja, essas ferramentas, esse comportamento também do professor atrai e provoca o respeito. Com certeza, esse olhar, a escuta. A escuta. É porque nós somos professores da fala, né? Ele fala até da escutatória, a arte da escutatória, Ruby Alves, né, se não me engano. E essa capacidade de a gente escutar o outro. Quando a gente escuta o outro e vê o outro, ele sente que ele é importante. E aí ele passa também a ver o professor como um parceiro e não como uma pessoa que vem de longe, de distante. Muito bom. Falar um pouco do seu trabalho. Existe nos registros um trabalho seu com a Redes e Saberes. Fala um pouco desse projeto, como começou e tal. O que é que acontece na execução desse seu projeto aí, dos Saberes? Olha como é lindo. A própria empresa que a gente fundou, sou um dos sócios fundadores, né, da Redes e Saberes, ela vem da experiência também lá no Pontal, onde a gente criou um projeto chamado Tecendo Redes e Saberes, conectando escola e comunidade. Tecer Redes e Saberes, já porque ali é a região da pesca e da rede do filé. Né? Isso, você do Brasil que está nos assistindo aqui com o podcast Educar é Massa, estamos conversando com o professor Dilson Costa e ele vai falar aqui de uma região em Alagoas, o bairro do Pontal, onde é um bairro turístico, onde pessoas exploram lá o turismo da melhor maneira, com inteligência, fazendo inclusive as artesãs, não é isso, professor? Sim, e você, o filé. Então, você, por favor, já fala um pouquinho dessa sua atuação nessa região, nesse bairro, quando você começou a dar aula lá e como você passou a desenvolver até chegar na Redes e Saberes. Que legal, você faz me fazer uma viagem muito linda, porque ali eu estou há mais de 10 anos e me encantei com aquela comunidade. Ali você tem a laguna, né? A gente chama de lagoa, mas o termo correto é ser a laguna. Tem a laguna, você tem os pescadores ao lado, você tem o fandango, né, que é algo próprio, característico aqui. Você tem o filé, que é um patrimônio imaterial, né, que está aí presente. E muitas vezes o próprio morador e o próprio estudante fala: pô, fala sobre o Pontal. Pontal não está com nada. Ele tinha uma visão muito ruim. Eu falei: poxa, pessoas vêm do mundo inteiro querer estar aqui no Pontal e você acha que isso aqui não é legal? E aí a ideia foi trazer os empreendedores locais para dentro da escola para contar a experiência, chamado Pontal Empreende. Aí a gente tem no Instagram, depois visitem aí, Pontal Empreende, @Pontal Empreende, que conta essa história. Tem a questão do projeto que se ampliou, que foi trazer os mestres do fandango e do filé para contar a sua história, tecer a sua história, para que as crianças olhassem e vissem e admirassem os seus... Uma forma, inclusive, de você autoafirmar mais ainda a história e a cultura local e perpetuar.
Então, Isso. olha que coisa mais linda. O projeto foi em 3 frentes. A gente fez com a escola, fez na coluna lá, trazendo os poderes públicos, as parcerias para poder ver como movimentar a questão turística, e a gente fez uma apresentação na praça, Que que foi massa. linda, do fandango, das baianas do Pontal. E eu me lembro de uma coisa muito bonita. Tem a dona Reginé, Maria do Reginé, ela estava adoentada, ela que fez as músicas das baianas. Que E há massa. muito tempo que ela não ia. De repente, foram buscar de carro, colocaram ela numa cadeira lá, colocaram naquela barquinha, e ela colocou a roupa das baianas e o apito, e ela puxou a música, as primeiras massa. músicas. Aquilo foi de arrepiar, de um Emocionante, resgate, vendo emocionante. toda uma história de uma comunidade que é linda. Então, professor Dilson, isso fecha o teu trabalho com a Rede Saberes, Redes e Saberes. Ou seja, de forma resumida, conceituando, Redes e Saberes Redes e Saberes é uma empresa, uma startup que conecta gestão, educação e desenvolvimento que humano. bom. Extensivo a isso, no seu trabalho, você, junto com os alunos, desenvolveu já o início, e eu quero até aqui fazer menção e parabenizar, porque como eu lido com podcast, eu sou um entusiasta e fomentador do ecossistema do podcast, e aí eu soube que você lançou o Divino Cast lá com seus alunos. Esse item eu quero saber, assim, de onde surgiu, e como surgiu e como foi feito o Divino Cast. Olha, o Divino Cast surge exatamente no momento da pandemia. Eu comecei a dar aula, eu gosto muito, então tem um canal no YouTube, e às vezes a gente fazia essa transmissão pelo YouTube, pelo StreamYard, né? E eu via que, de qualquer forma, era o professor falando para os estudantes. Eu falei, poxa, essa coisa ainda continua equivocada. Aí eu falei o seguinte, vamos inverter um pouco o processo. E aí, como a gente trabalha com ensino religioso e trabalha com as diversas religiões, eu comecei eu mandava para eles via WhatsApp, vídeos das religiões e um pequeno texto e um roteiro para que eles montassem. Então, eles faziam dali, a partir dali, a pesquisa deles, escreviam. Então, tinha um roteiro da entrada, do meio e aí eles gravavam no celular e mandavam para a gente. Me mandava, eu ouvia e falava, poxa, olha, para a primeira versão tá legal. Que tal você fazer outra gravação? Boa. Olha que doidice. E eles faziam, teve um estudante que fez 3, 4 gravações para chegar naquele ponto, para a gente fazer um trabalho legal. Massa. E quando saiu, aí o gostoso é que você colocar lá Divino Cast, né? Vocês vão encontrar no Anchor várias apresentações dos próprios estudantes, inclusive sobre o candomblé, sobre o budismo, o hinduísmo, o judaísmo. É uma experiência fascinante. Fantástica. Eu, como um entusiasta desse sistema, depois eu quero lhe convidar para você levar esses alunos para a gente fazer aí um projeto, ou seja, avançar, divulgar esse projeto aí para o mundo. Entendeu? Maravilha. Falando agora desse momento, estamos aqui no projeto, né, aqui da Prefeitura Municipal de Maceió, que é a Jornada Pedagógica. Me fala da tua sensação em estar aqui, como é que você enxerga esse projeto, o que esse momento da Jornada Pedagógica pode deixar de lição aí para a nossa comunidade, para a nossa sociedade maceiense. Então, eu, enquanto professor, estou encantado com a jornada que começou desde a segunda-feira, né? Segunda e terça, e agora está culminando agora na sexta, com esse acolhimento, com essa nova visão da educação. Por exemplo, eu sou muito amigo e gosto muito do trabalho da Tracto. Então, também esse trabalho da Tracto, a educação, junto com aqui, então, conectando pessoas e parceiros, valorizando o pessoal da própria terra, né? As experiências da terra, para fazer com que essa educação realmente flua. É claro que uma jornada pedagógica tem muito essa questão também do festivo todo, tem várias palestras que são mais motivacionais, às vezes não traz tanto assim a parte prática, mas existe a parte prática com a gente precisa estar enquanto professores trocando ideia. Então é uma possibilidade da gente estar fazendo network, da gente estar junto e da gente estar aqui nesse podcast maravilhoso. Muito bom, muito bom. E você entende que então que os professores, o momento dos professores com a jornada pedagógica está sendo muito importante. A iniciativa da prefeitura em estar motivando também, preparando, deixando os professores mais entusiasmados para fazer um trabalho. A visão do ente público, ao seu ver, no caso da prefeitura, com relação à jornada. Então, olha que legal. Eu assim, já tive vários contatos com o Neto, né, o secretário da Educação, é uma pessoa muito próxima. Sim. E mais interessante que ele não veio da educação, vem de outra área de engenharia, mas como trouxe uma outra visão e oxigenou o espaço da própria CEMED, a gente vê o JHC aí buscando, batalhando para poder
criar. Então, tem muitos desafios pela frente. Eu acredito que tem muita coisa para avançar, mas a gente percebe uma equipe da CEMED, eu estou sempre com eles lá também, acompanhando, né, da formação, que estão buscando e querendo fazer acontecer. Então, é a vez de nós também, professores, juntos, né, mostrar as possibilidades. Muito bom. Eu quero agradecer ao professor Dilson Costa pela brilhante participação aqui no Educar é Massa podcast e deixar contigo a liberdade para você colocar aí as suas considerações finais e seus agradecimentos. Que legal. Eu gostaria, então, de concluir esse momento muito gostoso, e aqui está uma alegria grande, com um poema que é uma letra da música que fiz, chama Viva a Diferença Ser Especial, que está lá no CD, na música, e diz assim: como é bom ser diferente, ser alguém especial, em cada cor de nossa gente, universo cultural. Criança negra, criança bela, ser ameríndio com muito axé, e no terreiro da Irmandade celebrar a nossa fé. Ser especial é ser um Dao, ser portador de um grande astral, cantar a paz e o amor, ser solidário e acolhedor, ser paraplégico e caminhar na escuridão, te enxergar. Tens HIV? Vou te acolher, discriminar não tem pra quê. Se não sei ler, vou aprender, talvez em braille podes crer, pois os sinais já sei de cor. O mundo unido é bem melhor. A gente unido é bem melhor nesse podcast maravilhoso. Bom dia. Muito obrigado. Educar é Massa acabou de entrevistar, bater um papo aqui com o professor Dilson Costa e nos deixa essa lição e essa emoção. Professor, muito obrigado, sucesso na sua jornada, parabéns pelo trabalho, juntamente com outros professores que fazem coro contigo desse trabalho tão lindo que é educar e preparar as pessoas para a vida. Muito obrigado. Tá, eu que agradeço e fica realmente esse convite. Quem sabe a gente tem o podcast lá na escola, tem uma sala especial, você dá essa mentoria pra gente. Muito bom. Forte abraço e até a próxima. Gratidão. Valeu.